São 7 horas e 33 minutos. Nos estúdios do Jornal Alerta Geral está conosco o deputado federal pelo PSL do Ceará, Heitor Freire. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Logo no início dessas polêmicas, nós mantivemos contato, convidamos para vir ao Jornal Alerta Geral. O senhor, com uma agenda puxada em Brasília, não teve condições de vir, mas decidiu estar presente hoje, na segunda-feira, para falar sobre esses assuntos e também sobre a agenda que interessa aos cearenses junto ao governo federal. Antes de tudo, obrigado pela presença em nome dos nossos ouvintes e internautas que nos acompanham neste momento pelas 29 emissoras que retransmitem o Alerta Geral e também pelas redes sociais do Ceará agora. Deputado Heitor Freire, em meio a toda essa polêmica, esse conflito dentro do PSL, o senhor continua como um aliado fiel ao governo do presidente Jair Bolsonaro, está confortável na base de apoio ao Palácio do Planalto? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, a todos que escutam esse grande programa. É um imenso prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Quanto a todas essas polêmicas, assim, infelizmente a mídia gosta muito de sensacionalizar e gosta também de polarizar, mas assim, a verdade é que existem disputas internas, existiu em um certo momento, mas ninguém saiu da base de apoio do governo Bolsonaro, não. Um parlamentar, Luzenor, ele mostra a sua fidelidade nas suas votações. Eu vou lhe dar o exemplo do Alexandre Frota. Ele foi expulso do PSL exatamente porque ele falava que apoiava a Previdência, mas na hora de votar não votou sim, não votou a favor com a Previdência, mesmo o partido tendo fechado questão. Então, um parlamentar, ele mostra a sua fidelidade nas suas votações, e 100% das minhas votações têm sido de acordo com o governo Bolsonaro. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Semanalmente estou em comissões defendendo o governo, defendendo o nosso presidente. Então, quanto a isso aí, não saí da base, continuo aliado ao nosso presidente Bolsonaro. Agora, o que existiu foi uma disputa interna, questão de presidente, de líder de partido, o que todo dezembro, para os que não sabem, de janeiro a dezembro tem o líder. Em dezembro agora nós vamos ter uma nova disputa. Então eu achei que era desnecessário, faltando um mês, você abrir um terremoto dentro do partido, faltando um mês para a liderança, para as votações do partido. E outra coisa, no início do ano, quem lançou o delegado Valdir candidato foi o próprio Eduardo Bolsonaro. E ele me pediu para votar no delegado Valdir. Então, Luzenor, de onde eu venho, o acordo no fio do bigode não se quebra. Palavra, a gente se compromete até o fim. E eu dei minha palavra naquele momento ao Valdir e assinei a lista dele antes de todas aquelas polêmicas que teve, quando ele chamou o presidente disso e daquilo. Então, depois o cenário mudou e nós mesmos chegamos para ele e disseram: Valdir, não dá mesmo para você continuar, é bom você desistir. E ele fez isso, ele fez um vídeo apoiando o Eduardo, e um dia desse estava numa comissão como vice-líder do Eduardo, defendendo ele. Então, é coisas da política, ninguém saiu da base do governo, a mídia, infelizmente, às vezes polariza muito, continua apoiando o nosso presidente Bolsonaro. Agora, tive-se uma divergência quanto à liderança do partido, o que para mim foi superado, e vamos continuar. A mídia fez um registro sobre os jornais, a imprensa fez um registro sobre um possível vazamento de uma conversa. O senhor rebateu essa informação, disse que iria à Polícia Federal, que iria entrar com processo contra quem o citou como suposto responsável pelo vazamento desse conteúdo. Afinal, deputado Heitor Freire, o que aconteceu naquele momento? Foi o senhor que estava naquela gravação? A voz é sua, aliados do próprio PSL também fizeram questão de dar vazão a esse conteúdo, essa informação. O senhor conseguiu provar que o senhor é inocente nessa história? Quanto a isso, Luzenor, os que me conhecem sabem da minha índole e sabem do meu relacionamento com o então presidente Bolsonaro. Eu já conheço o Jair Bolsonaro há 4, 5 anos. Eu já estive em muitas reuniões com ele sensíveis, quando ele tratou com o Magno Malta, com a Janaína Pascoal, já dormi na casa dele, no apartamento dele em Brasília. Ou seja, já participei de muitas reuniões sensíveis, e agora eu ia liberar repassar uma informação tão idiota, tão fútil que era aquela. E outra coisa, até os jornais, até a Globo, os jornais, eles citaram que o áudio estava cortado, estava editado. Então, assim, não dava para você saber a procedência daquele áudio, se era verídico ou não. Infelizmente, um deputado estadual aqui do Ceará, de forma irresponsável, ele chega, porque já é youtuber, chega e me acusa
de algo. O senhor faz referência, o senhor não quer nominar, mas o senhor faz referência ao seu colega de partido, André Fernandes. Sim, com certeza. Foi uma irresponsabilidade muito grande. Por sinal, eu já processei ele na esfera civil e criminal. Isso acho que é o segundo ou terceiro processo. No primeiro processo que ele acusou lá o meu gabinete de ser um gabinete fantasma, a justiça me deu uma liminar obrigando ele a retirar tudo aquilo das páginas dele, e ele retirou. Então ele já foi processado de forma civil e criminal. Quanto a isso, pedi sim uma apuração. Uma coisa que eu posso lhe afirmar, Luciano, é que eu não gravei e não divulguei. Quanto a isso, eu estou totalmente tranquilo. E em Brasília, isso aí praticamente está superado. Mas o que ficou, a peste, o pessoal aqui no Ceará ficou ainda, olha, é traidor, assinou a lista. Peraí, como é que eu sou traidor se 100% das minhas votações têm sido alinhadas com o governo Bolsonaro? E outra coisa que eu lembro é que o nosso bordão de campanha foi Brasil acima de tudo. Eu tenho que votar o que está de interesse às pautas do Brasil. Por exemplo, essa semana eu vou junto com um grupo de parlamentares do Novo, do Podemos, do próprio PSL, nós vamos entrar em obstrução, não vamos votar nada até que o presidente Rodrigo Maia paute a PEC da segunda instância, prisão em segunda instância, porque essa é uma pauta que os brasileiros querem. E segundo, é Deus acima de todos. Não é Bolsonaro acima de todos, não é PSL acima de todos, não é Heitor acima de todos, é Deus acima de todos. Ele tem que estar no comando, e ele está no comando de tudo. Então, assim, continuo na base aliada, continuo apoiando o presidente Bolsonaro, agora sempre aliado com as necessidades do Brasil e principalmente do Ceará. São 7 horas e 39 minutos. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o deputado federal Heitor Freire, do PSL. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Deputado Heitor Freire, bom dia. Eu quero também ainda entrar num outro ponto de uma polêmica recente até, da semana passada mesmo, né, que foi exatamente a questão dos gastos, né, com o mandato, né, para a impressão de panfletos em endereços em Brasília que eram de empresas fantasmas. Esses endereços, segundo se publicou, não existiam. O senhor e aquele deputado que é do PSL da Paraíba, o Julian Lemos, teriam gasto, inclusive, 97 mil com a impressão de panfletos numa empresa que seria, onde funciona na realidade, um lava-jato. Eu pergunto, deputado, por que essa impressão numa empresa que sequer ela existe? E mais ainda, por que imprimir esse material em Brasília e não aqui no Ceará? Beto, eu lhe agradeço por fazer essa pergunta, porque aqui é o momento onde eu posso esclarecer. Eu já fiz um vídeo, publiquei nas minhas redes sociais. Primeiramente, o que eu quero dizer é o seguinte, que o proprietário dessa empresa, que é o Max, ele já fornece material na Câmara dos Deputados há quase 2 décadas. Ele é um conhecido fornecedor de produtos na Câmara para deputados e senadores há quase 2 décadas. Então, ele não é ninguém desconhecido na Câmara. Segundo, essa empresa, ela me enviou, essa empresa, ela fornece também, isso eu publiquei, o link do site da Transparência da Câmara dos Deputados, ela forneceu material para centenas de deputados. Eu contei lá, passei de 200. Centenas de deputados utilizaram. Mas por que somente citaram o meu nome? Tinha até outros cearenses, mas citaram somente o meu nome. Então, infelizmente, está na cara que foi uma matéria comprada, tendenciosa e editada. E digo mais, criminosa, porque nem direito de resposta me deram. Então, assim, essa empresa chamou o repórter para ir até a gráfica. O repórter não foi. Qual era o medo do repórter? Era o compromisso com a verdade? Não era. Então, infelizmente, o repórter não teve nenhum compromisso com a verdade. Segundo, o material foi solicitado, ele foi entregue, a nota fiscal foi emitida e foi paga por mim. Os impostos foram devidamente pagos. Depois que a gente paga o material, a gente apresenta a nota fiscal na Câmara dos Deputados, onde eles checam e dão reembolso. Então foram centenas de deputados que usaram, e outra coisa, de diversos partidos, não foi só do PSL não. Uma coisa, quando o meu chefe de gabinete comprou todo esse material, ele checou quem tinha comprado, e lá eu vi o líder, Major Vitor Hugo, já tinha comprado, vários outros deputados, desde o PT, de Maria do Rosário, de Zeca Disseu, até de Zeca do PT, né? Até gente do Partido Novo. Então, vários partidos, PSDB, PP, PSL, já tinham utilizado essa empresa como fornecedor. Agora sim, o CNPJ deles estava desatualizado.
E eu que fui um pequeno empresário, e aqui vocês também são com essa rádio, e muitos aí que estão nos escutando, sabem que muitas vezes quando você muda o endereço, você tem que mudar em Receita Federal, em Cefaz, em Cefim, em Alvará, em Registro Sanitário, e não sei o que. E muitas vezes ele não atualiza, ou está naquele processo. Agora, chamar uma empresa fantasma e chamar uma nota fiscal emitida devidamente, os impostos pagos devidamente publicados no site ali da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, é irresponsabilidade muito grande. Então, isso aí foi esclarecido, o Estadão foi notificado, vários estão processando o Estadão por causa disso, o Felipe Francischini, vários estão processando ele. Eu fiz um vídeo, publiquei com o dono da própria gráfica, filmando a gráfica. Outra coisa, esse fornecedor, o Max, ele vende desde uma caneta, a uma borracha, a resma de papel, a cartão de visita. E logo quando a gente chega lá na Câmara, ninguém tem tempo de dizer, tá faltando caneta. É a mesma coisa do fornecedor de água aqui do meu gabinete. Eu só ligo para um número que deixaram e o cara vem deixar água. Aí você quer que eu vá checar, depois que ele me emite uma nota fiscal, você quer que eu vá checar se o CNPJ tá batendo com isso. Então, assim, foi uma infelicidade, eu digo mais, foi até criminoso aquela publicação. Para mim tá clara que foi tendenciosa, que foi comprada, foi direcionada, porque centenas de deputados utilizaram o mesmo fornecedor, mas eles só falaram do PSL e da ala que estava, e de alguns que estavam com Bivar. Mais ainda, entendeu? Então, assim, para mim aquilo ali tá na clara. Claro, mais uma vez, eu tô incomodando alguém aí, que eu não sei quem é, mas sigo firme, de cabeça erguida. Não vão ser eles que vão querer me derrubar, porque eu tenho um Deus e tenho uma verdade do meu lado. São 7 horas e 44 minutos, a gente tem um intervalo e volta já já para continuar nesta conversa com o deputado federal Heitor Freire. Agora, falar de uma agenda positiva sobre as ações do governo federal para a região Nordeste, principalmente para o estado do Ceará. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos. A gente volta no Jornal Alerta Geral nesta entrevista com o deputado federal Heitor Freire. Deputado Heitor Freire, a gente falava nos bastidores do Jornal Alerta Geral sobre uma agenda que mexe com a vida de todos os cearenses, que é a transposição de águas do Rio São Francisco. Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre um cronograma que indicava que até o final do primeiro trimestre de 2020, as águas da transposição estarão no Ceará. Esse calendário está mantido porque hoje o Ceará enfrenta uma grave crise hídrica, com a barragem do Castanhão tendo menos de 4% de volume de água acumulado. E aí a esperança, a expectativa se volta à conclusão das obras da transposição de águas do Rio São Francisco. Volta sim, era o que eu estava explicando agora. A missão do governo federal é trazer a água até o estado. E depois como ela vai ser utilizada, se ela vai ser utilizada para irrigação, para beber, para ser filtrada, como ela vai ser utilizada já é do governo estadual, já é missão do governo estadual. Então o governo federal vai trazer essa água até a porteira do estado, que é Jati, e de Jati em diante é de responsabilidade do governo do estado. Mas você me pergunta, não, mas a gente está sempre escutando que o Cinturão das Águas depende do dinheiro. Sim, a obra é estadual, porém está sendo financiada, a obra do Cinturão das Águas, ela é estadual, porém está sendo financiada com recursos federais. Mas a missão do governo federal é trazer essa água até Jati, até a porteira do estado, que vai ser trazido na mesma data. Eu tinha dito, você bem lembrou, no primeiro trimestre do ano que vem, mas na verdade vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Até maio, eu acredito que maio as águas já cheguem a Jati. Aí de Jati em diante já é de responsabilidade do governo estadual. Se está faltando dinheiro para o Cinturão das Águas e tal, então aí o gestor estadual tem que correr atrás em Brasília, dos deputados federais, dos senadores, para que a gente coloque, ou seja, emendas ou um aporte de recursos no Cinturão das Águas. Mas o governo federal vai cumprir sua missão, vai colocar essas águas em Jati no primeiro semestre do ano que vem. Jornalista Beto Almeida, a última pergunta desta conversa com o deputado Heitor Freire. Então eu quero ir agora para a política e mais precisamente
sucessão municipal, eleições municipais de 2020. Beto, me permita, antes dessa pergunta, eu quero aqui encontrar tempo para fazer um questionamento ao deputado Heitor Freire, ainda em relação a obras do governo federal, a dinheiro da União para o estado do Ceará. Há poucos dias, os deputados federais se envolveram numa discussão bem ampla sobre a distribuição dos recursos das emendas parlamentares, impositivas, das emendas de bancada para o estado do Ceará. E aí, pelo menos 800 milhões de reais representa o volume de recursos que a bancada vai apresentar, ou já apresentou ao orçamento da União. O que virá, deputado Heitor Freire, de concreto para os municípios do Ceará, para o estado do Ceará? Assim, é muita necessidade para pouco dinheiro. Então, quando a gente olha o tamanho da necessidade aqui no Ceará, é infraestrutura, é na saúde, na educação, são as entidades filantrópicas, é tanta necessidade que às vezes a gente se sente impotente, que a gente pode fazer, que a gente quer resolver tudo de uma vez. Mas assim, a bancada foi muito coerente no que ia resolver, no que ia ajudar. Primeiro, uma grande obra que é o hospital. Então, é um hospital aqui do estado que vai ter um aporte grande da bancada federal para que esse hospital seja feito, para desafogar os grandes, como IJF. Que é o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, correto, ser construído na Dedé Brasil. Isso na mesmo, Avenida Dedé Brasil, porque ele é muito estratégico, a infraestrutura é rápido, e assim, e dá para a gente concluir rápido, porque vai desafogar. Então, o hospital, a questão também do Centro Integrado de Segurança, porque aí vai integrar toda a segurança, vai melhorar a comunicação, a questão da segurança no estado do Ceará. Então, essas duas grandes obras foi que nós colocamos. E depois nós direcionamos. Eu, pessoalmente, direcionei para a FUNASA, para a DENOX, para a Polícia Rodoviária Federal. E aí direcionamos para entidades filantrópicas, como a Peter Pan, um Hospital dos Olhos, também no Eusébio, isso aí foi dinheiro da bancada. Então, assim, muita coisa positiva, a bancada, de forma muito coerente, colocou esse dinheiro, isso para melhorar. Mas, assim, é o que eu digo, é tanta necessidade que a gente muitas vezes se sente impotente. Mas eu acho que a bancada está de parabéns, todos os deputados e senadores, por colocar esse aporte nessas necessidades. Saúde, colocamos alguma coisa também em infraestrutura, e eu acredito que vai ser muito positivo para o Ceará. E agora sim, Beto Almeida, a última pergunta e o seu questionamento na área eleitoral. Então, eu quero saber do deputado Heitor Freire, qual é a perspectiva que ele vê para o PSL na disputa à sucessão municipal, principalmente aqui na capital, em 2020. Eu pergunto isso, deputado, pelo seguinte: o senhor trava uma briga ainda, uma disputa, vamos dizer assim, com os deputados estaduais aqui, o André Gonçalves e o delegado Cavalcante. Isso, de algum modo, não enfraquece o papel que o PSL poderia ter nas eleições municipais como um todo e especificamente aqui na capital? Como é que o senhor acredita que chega o PSL aqui em Fortaleza? Terá ou não candidato próprio? O André Fernandes terá ou não espaço dentro desse novo perfil que o senhor espera para 2020 do PSL? Quanto ao PSL, não tem disputa. Eles até tentaram, mas assim, quanto ao PSL, não tem disputa. Eu sou o presidente do PSL, estou encabeçando aí as eleições com a diretoria do partido estadual. Então, quanto ao PSL, não tem disputa. Infelizmente, eles que vivem agora de bater em mim, de me perseguir, isso obviamente me enfraquece o partido. E aí fortalece... Essas pancadas, deputado? Tudo isso aí tem todo um histórico. Tudo isso começou quando quiseram ser candidato à prefeitura de Fortaleza, quando queriam um diretório aqui em Fortaleza, porque existe legalmente a diferença de uma comissão provisória para um diretório. Exato. Quando eu dou um diretório, eu depois não posso mover, ou seja, eu fico sem o poder durante 2 anos, e aí eles podem lançar candidatos, e a candidatura de Fortaleza era mais importante. Então, naquela época que o André era presidente aqui de Fortaleza, ele quis um diretório, ventilava, queria ser candidato, e aí eu fui contra, entendeu? Então, tem todo um histórico por aí. E aí eu barrei, infelizmente, tem essa perseguição. Você vê que hoje, praticamente, eles vivem só de falar de mim. Todo dia eu recebo coisa no WhatsApp deles e assim, e não canso de botar processo, não. Eu fiz até um contrato com a empresa mesmo para botar processo e vão responder judicialmente. Então, assim, isso infelizmente enfraquece a direita, enfraquece sim os candidatos que vão ser oposição no próximo ano, fortalece a oligarquia que já está aí no poder,
Mas assim, eu continuo no PSL, independente de qualquer coisa, eu continuo no PSL, sou deputado e agradeço a direção do partido por ter me confiado, esse partido hoje que é um dos maiores do Brasil. E aqui a história continua a mesma, Beto Almeida. A gente está formando os diretórios, estamos formando as chapas para vereadores aqui na capital. Tem uma boa quantidade já de pré-candidatos, de bons votos. Então, assim, a gente tem uma boa perspectiva para eleger uma boa bancada. No interior também, a gente continua fazendo nosso dever de casa e trabalhando. Quando for ano que vem, a gente vai decidir se a gente vai numa eleição solo ou se a gente vai apoiar o Capitão Wagner ou quem são os candidatos. Então, quanto a isso aí, a gente continua naquela mesma fala e ano que vem a gente toma essa decisão. São 7h56. Deputado Heitor Freire, queremos agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor um bom dia, um bom trabalho e uma boa semana em Brasília. Eu que agradeço, já vou viajar agora para Brasília, lutar pela PEC da prisão da segunda instância, que é uma pauta tão importante e que as ruas que os brasileiros de bem estão pedindo.